Existem três princípios básicos que criam a nossa vida, ou melhor dizendo, que fazem com que a gente, de forma inconsciente, crie a nossa vida. São eles a observação, pelo sentido da visão, tudo que a gente vê, a audição, pelo ato da escuta, tudo que a gente interpreta das coisas que ouviu quando criança, e também o ato de sentir, a forma como as nossas experiências de vida impactam o nosso sistema nervoso através daquilo que a gente ouve e escuta quando criança, principalmente entre os 0 aos 7 anos, que é quando o nosso cérebro está desenvolvendo sinapses e conexões neurais. Quando a gente fala de reprogramação mental, a gente fala antes de desprogramar a nossa mente, ou seja, fazer uma faxina mental de todos os pensamentos e hábitos que criaram a nossa vida até aqui, para poder implementar novos comportamentos. Porque assim, se a tua realidade ela foi criada com base nas tuas últimas ações, é preciso que haja novos comportamentos a partir de hoje para você criar uma nova vida. Só que novos comportamentos, novas ações exigem também uma nova forma de pensar e também de agir, senão você vai continuar criando a mesma realidade sem perceber. Eu não sei se você já tentou mudar algum comportamento, seja financeiro, né, seja algum hábito alimentar, e daí você tentou e não conseguiu. Isso aconteceu porque você não modificou os teus padrões mentais já programados na tua mente e no teu cérebro. Eu me chamo Carol Moraes e o meu objetivo aqui é que você transforme a tua vida. Bom, gente, eu vou criar uma espécie de mini curso que eu vou dividir em 2 vídeos, para esse daqui não ficar tão longo. Nesse primeiro, eu vou falar sobre mente primitiva e faxina mental. Daí você já vai conseguir entender como é que grande parte das pessoas criam a própria vida de forma inconsciente. E por isso a grande maioria está insatisfeita com seus resultados. No segundo vídeo, eu vou falar sobre como você pode desprogramar a tua mente dos pensamentos e comportamentos habituais que você já tem, e também vou te passar ferramentas para reprogramar novos comportamentos. Então, assim, por que eu tenho que fazer uma faxina mental antes de criar uma nova ação, um novo hábito? Porque o universo é mental. Somos uma projeção material da mente de Deus, né? Da mente de um criador. Mesmo que você não acredite em Deus, a gente precisa compreender que na verdade é a manifestação, né, da mente de uma inteligência universal. Bom, se o mundo é a projeção material, a manifestação da mente de um criador, a nossa vida, a nossa realidade é a manifestação da nossa própria mente, ou seja, do nosso plano mental. Só que a nossa mente, na verdade a mente da humanidade, né, dos nossos bisavós, avós, pais, foi programada nos mesmos padrões mentais da mente primitiva, que é a mente dos nossos ancestrais, né, dos homens das cavernas. Eles, os nossos ancestrais, apenas agiam e reagiam de acordo com as suas emoções. Ou seja, eles não raciocinavam, eles não pensavam de forma lógica, apenas reagiam aos estímulos externos que eles recebiam. O cérebro foi se moldando ao longo dos milhares de anos no mesmo molde dessa mente primitiva que só atuava para sobreviver. Porque pensa assim, os nossos ancestrais eles só tinham um único objetivo: sair, caçar e trazer comida para casa. Então, eles não tinham muito tempo de raciocinar. Na verdade, eles não tinham muitas opções, né? Viviam em cavernas, só saíam para fazer aquilo. Era tudo muito direcionado, muito objetivo. Pensa aí, um homem da caverna saindo para caçar e encontrando uma cobra no meio do caminho. Ou um tigre. Ele não tinha tempo de raciocinar se aquele tigre era bom, se ia fazer mal para ele ou não. A única coisa que o cérebro dele projetava era sobrevivência, segurança. Então, ou ele brigava, ou ele corria, né? O famoso mecanismo do estresse, luta ou fuga. Eles não tinham muitas opções. Mas por que eu estou detalhando isso para vocês aqui? O que isso significa e implica na vida de vocês hoje? Que a maneira como você está criando a tua realidade é regida pela forma como o teu cérebro processa as informações que você recebe no teu dia a dia. E a maneira como você processa essas informações é uma forma primitiva, né, que o nosso cérebro aprendeu ao longo dos anos, pela forma como ele foi moldado.
Isso foi passado de geração em geração, né? Os nossos tataravós agiam dessa forma e eles foram passando isso para os filhos, que passaram para os filhos e para os filhos. Ou seja, aquele comportamento, aquele molde, né, cerebral, aquela mente primitiva foi sendo passada de geração em geração até chegar a gente. É só observar a forma como você lida com o dinheiro, por exemplo. É provavelmente a mesma forma como os teus pais lidavam com o dinheiro, que provavelmente era a mesma forma como os pais deles lidavam com o dinheiro, e a forma como os pais deles e avós, né, lidavam com o dinheiro. Ou mesmo outras situações, a forma de se relacionar com outras pessoas, a forma como tu leva o teu casamento, né, a forma como você lida com a tua programação financeira. Tudo isso vem de um comportamento que foi passado de geração em geração. Eu quero dizer que a maneira como nós agimos é fruto de uma programação. É como nos fizeram acreditar que era a forma ideal para se viver. E a gente não teve muita escolha, porque afinal os nossos pais aprenderam com os nossos avós, né? Como eu falei, e eles também não tinham muitas escolhas, eles não tinham muito conhecimento. Inclusive, antigamente, ninguém sabia muito sobre o funcionamento do cérebro, ninguém sabia muito sobre autoconhecimento, neurociência. As pessoas tinham métodos totalmente antigos e arcaicos para tratar, né, problemas psiquiátricos, inclusive. E a nossa geração está tendo uma oportunidade incrível de aprender, né? Porque quando a gente abre o conhecimento, ele liberta a nossa mente. Quando a gente abre a nossa mente, que eu queria dizer, o conhecimento ele adentra não só o nosso cérebro, não só a nossa mente, mas ele também pode transformar a nossa vida. Então, voltando aqui ao que eu estava falando, tudo que eu acredito ser correto são apenas as minhas convicções e percepções da vida. As conclusões que eu tirei das minhas experiências anteriores, principalmente lá do 0 aos 7 anos, como eu falei no começo do vídeo. Bom, essas minhas convicções, essas minhas conclusões, elas são as minhas crenças. A gente ouve muito falar sobre crenças, né, principalmente aqui no YouTube, mas eu tô trazendo um conhecimento mais neurocientífico. Bom, gente, falando de crenças e de conclusões da vida, de criação da realidade, eu faço um adendo aqui para dizer que é por isso que pessoas, né, têm vidas completamente diferentes. Porque às vezes até irmãos que foram criados na mesma casa, com os mesmos cuidadores, eles têm ações, comportamentos diferentes na vida e, consequentemente, diferentes resultados. Porque cada um tirou uma conclusão das experiências que viveu. Para ficar mais claro, digamos que tu viu teu pai trabalhar, né, e sempre chegar cansado ali do trabalho e reclamar que o salário só dava para pagar a conta. Se vocês são dois irmãos, né, eu não sei como foi a tua criação, mas pode ser que um interprete que o papai tá sempre cansado, né, e isso é uma interpretação inconsciente. O papai tá sempre cansado e reclamando de dinheiro. Eu vou estudar, né, para que eu tenha uma vida melhor, eu vou fazer uma faculdade, eu vou me desenvolver para que eu consiga receber melhor. Já o outro irmão pode interpretar de uma outra maneira. Nossa, o papai só vive assim endividado, né? Então não vale a pena trabalhar, não vale a pena estudar, se desenvolver, e daí a pessoa já fica mais estagnada na vida. Para você ver, mesmas vivências, interpretações diferentes. Porque de acordo com a tua interpretação, naturalmente o teu cérebro vai criar um caminho neural, digamos assim, um hábito, que vai fazer com que você se comporte de uma maneira A ou de uma maneira B. Vamos pensar aqui, por exemplo, numa pessoa, numa criança que cresceu no lar, aí com um pai que estava sempre reclamando, que tinha que pagar boleto e tudo, né? O que acontece, digamos, a gente isolando aí esse caso, no cérebro dessa criança? Sem que ela perceba, ela vai crescer sem se preocupar em estudar sobre investimento, ela pode se contentar ali com o trabalho que tem, né? Ela vai criar hábitos que mantenham ela numa desordem financeira, porque essa é uma crença inconsciente dela. Lembra que eu falei no início do vídeo? A tua vida é criada com base em observação e também com base em audição, né, no que você escuta, e também com base naquilo que você sente, em como o teu sistema nervoso reage às tuas experiências de vida. Daí você pode virar para mim e falar assim: tá, Carol, só que eu não lembro, né, do que eu senti quando eu era criança, eu não lembro como é que era eu não lembro como é que eu me sentia em relação ao comportamento do meu pai ou da minha mãe.
E tudo bem, mesmo que você não lembre de forma consciente, racional, o teu corpo e a tua mente subconsciente guardam essas informações. Eles guardam essas interpretações de como você se sentiu. Eu quero dizer que mesmo que você conscientemente, de forma racional aí com o teu córtex frontal, busque mudar de vida de diversas maneiras, por exemplo, inconscientemente, se a tua programação foi baseada em dificuldade, em sobrevivência, em dor, raiva, tristeza, você sempre estará sobrevivendo, porque essa é a tua programação inicial. Eu uso uma analogia que é assim: se você programar o piloto automático de um avião para seguir para Dubai, você não pode esperar que ele vá automaticamente para Londres, porque a programação dele é Dubai. A mesma coisa acontece com a gente. Se uma pessoa X recebe uma programação para seguir um padrão de vida, mesmo que ela queira muito um caminho diferente, ela sempre estará sendo direcionada, volto a repetir, inconscientemente para sua programação original. É por isso que é importante para a nossa mudança de realidade que a gente conheça as nossas crenças de vida, porque são essas crenças que geram as nossas conclusões, ou seja, os nossos pensamentos, e são eles que criam os nossos hábitos e comportamentos. Eu espero que vocês estejam entendendo até aqui, gente, porque eu sei que é um conteúdo muito amplo e também muito complexo. A neurociência traz muito conteúdo sobre isso, né, que é a minha linha de atuação, e realmente é bem complicado assim no começo. Mas vocês acompanhando os próximos vídeos que eu vou trazer, vai ficar muito mais fácil entender para mudar a tua realidade. Então vamos continuar. Bom, entendido sobre a mente primitiva e a influência dela na criação da nossa realidade, quando eu falo em mudar de vida, eu falo em realmente fazer uma faxina mental de todo o pensamento que criou os meus hábitos e comportamentos até aqui. Para fazer isso, eu preciso estar atento aos meus pensamentos, porque lembra, são eles quem criam o meu dia a dia, são eles quem criam as minhas ações e a forma como eu vou reagindo a tudo. Para fazer essa faxina, eu tenho uma ferramenta bem simples, mas que precisa de constância para ter eficácia. Porque muitas vezes as pessoas fazem afirmações positivas, só que daí nada muda. Muita gente faz ritual de lei da atração, manifesta às vezes o que quer, só que depois acaba perdendo tudo. Isso acontece porque elas estão buscando coisas sem antes equilibrarem aquilo que elas já têm dentro de si. Elas estão buscando coisas externas e esquecendo que aqui dentro tá tudo bagunçado, tá tudo embaralhado. E quem cria a nossa realidade, gente, é a nossa mente subconsciente, né? É ela que projeta os nossos sentimentos, as nossas emoções, a forma como a gente se sente. Se eu não organizar os meus pensamentos, se eu não organizar as minhas emoções, eu vou estar sempre reagindo de uma maneira, entre aspas, errada, negativa, e vou estar sempre criando uma realidade diferente. Então é o seguinte, você pode colocar no pulso uma pulseira vermelha ou de qualquer cor. Eu gosto do vermelho porque me ajuda a lembrar que eu tenho que controlar aquele pensamento. E aí quando você tiver, por exemplo, uma preocupação por uma conta que tá para vencer, quando você ficar preocupada com alguma questão do teu marido, teu namorado, eu não sei, que nossa, meu namorado demorou, meu marido demorou, será que tá com outra pessoa? Ou qualquer outra coisa, qualquer outro pensamento negativo, essa pulseirinha vermelha, principalmente pela cor, vai te ajudar a se tornar consciente e se autorregular. Olha só, o pensamento é uma energia, ele tá passando na tua mente. Rapidamente ele vai conseguir te tirar do foco. Rapidamente você vai entrar nessa energia e começar a criar um monte de história. E aí, se você não estiver atento, se você não estiver ligado ao que você está pensando, sempre vai estar sendo levado pela onda de um pensamento automático. E lembra, a nossa mente ela atua pela mente primitiva, é uma mente que está tentando sobreviver e se proteger o tempo inteiro. Quando eu deixo que a minha mente tome conta de mim e quando eu entro na onda dela, ali dos meus pensamentos negativos, sem nem questionar, eu sou refém dela. E aí ela tem um controle sobre mim. Só que não deve ser assim, tá? Você deve retomar o controle sobre os teus pensamentos
e compreender que por ser algo, por ser uma energia, pode ser totalmente modificado. A minha dica é: usa a pulseira vermelha e a partir de agora, a partir de hoje, lembra de ligar o que a gente chama de metacognição. Sempre consciente dos teus pensamentos, esteja ligado ao que você está pensando, começa a observar. Vem ali aquela energia, você não precisa nem questionar, você não precisa nem julgar, melhor dizendo. Apenas observa, vê o que a tua mente está te trazendo. Começa a se tornar consciente. A pulseira vermelha vai te ajudar nesse caso, porque eu faço muito isso. Hoje já não tanto, mas antigamente, quando eu comecei esse processo, eu fazia muito. Eu deixava essa pulseirinha no meu braço, sempre que vinha o pensamento, eu me tornava consciente daquilo. E aí eu não dava, como a gente fala aqui, corda para ele, né? Porque a mente ela vai trazendo formas de nos proteger, pensamentos autossabotadores. Se você entra, você se torna refém, como eu falei. Preste atenção ao que a tua mente está trazendo, que pensamentos você tem, faz uma separação. É um pensamento que te ajuda? Se você está, por exemplo, lavando a louça e vem o pensamento de uma conta, né, que você tem que pagar, e aí você vai começar a se preocupar. Aquilo é um pensamento que vai te ajudar? No mínimo você vai ficar ansioso, estressado, vai descontar a raiva nos teus filhos, no teu marido, nas pessoas que convivem com você, né, na tua esposa. É uma questão assim de racionalização dos nossos pensamentos, de ter um pensamento lógico. E a partir dessa metacognição, que é essa atenção que tu vai passar a dar aos teus pensamentos, tu vai se tornar observadora deles, ou observador. Com o tempo, você vai perceber que os teus pensamentos eles já não têm mais tanto poder sobre ti. Aí você vai ver como é bom a gente estar sempre presente, né? Como é recompensador a gente estar no nosso momento presente, se atentando a tudo que a gente está vivendo. Bom, gente, o vídeo deve ter ficado um pouquinho longo, ainda vou fazer edição. Peço desculpas também pela questão da iluminação, porque eu tô gravando, né, à noite. E assim, eu vou trazer no próximo vídeo uma reprogramação ainda melhor, uma ferramenta ainda melhor. Não vou trazer nesse, porque senão vai ficar muito longo. Espero que ajude você. Gratidão por ter ficado até o final. E até a próxima.